terceira e última noite do Seminário de Humanas, Brasil, 200 anos de independência. E hoje a gente recebe o nosso palestrante, César Guazelli, para falar sobre Brasil e América Espanhola, consonâncias e dissonâncias de um processo de independência. O professor César Augusto Barcelos Guazelli é licenciado e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor com estágios de pós-doutorado na Universidade Nacional General Sarmiento, na Universidade de Lisboa e também na Universidade Federal de São Paulo. O professor César Guazelli atua como professor titular do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História e do Mestrado Profissional em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As suas principais áreas de interesse são a teoria e metodologia da história e a história da América, com ênfase no tema das fronteiras durante o século XIX, tendo publicado um grande número de artigos, capítulos e livros sobre essas temáticas. Além disso, o professor também foi criador da área de História Social do Futebol e do grupo de trabalho Fronteiras Americanas da Associação Nacional de História, da seção do Rio Grande do Sul. Então, professor César Guazelli, a gente agradece muito a sua presença hoje e passo imediatamente a palavra ao senhor. Bem, eu já tinha dado uma boa noite aos que estavam presentes, eu repito, né, uma boa noite a todas, todos e todas. E, para mim, é sempre como eu falei já, antes disso, eu falei para o Juliano, é muito importante eu considero demais essa condição de sair, digamos assim, da torre de marfim da universidade, onde muitas pessoas se encastelam e, enfim, ficam vivendo uma vida permanentemente ligada só às atividades, né, dentro da universidade. Eu gosto, aprecio e, na medida do possível, procuro desenvolver atividades de extensão. Eu já coordenei, por exemplo, durante 8 anos, cursos de História e Cinema, que eram também aos sábados, a gente fazia no cinema lá da reitoria, e cada ciclo desses tinha uma temática, e depois, terminados, quase todos eles tiveram publicação de livros correspondentes a esses cursos, para os quais convidava os professores de muitas universidades aqui do Estado e de outras áreas diferentes da história. Então, me parece que a gente sair digamos assim, da nossa condição de professor universitário e mostrar um pouco do que a gente faz para além, né, dos muros da universidade, é realmente alguma coisa que me agrada e que enfim, não me causa dificuldade maior, eu sempre tenho disposição para isso. E o tema, no caso, é daqueles temas que me atraem muito, porque eu não faço, meus estudos não são focados em áreas que estejam com limites políticos definidos, até porque, como eu lido com o século XIX, essas realidades não existiam. Um grande historiador chamado Lucien Febvre escreveu, deve ter dito para alguma pessoa, mas eu li o que ele escreveu que o pior defeito do historiador é o anacronismo. Anacronismo significa eu pensar com os olhos de hoje o que aconteceu no passado, e fazer um julgamento, inclusive, com os olhos de hoje, das coisas que aconteceram no passado, atribuir o que existe hoje ao passado. E em relação à história, na medida em que a história ela vai se diferenciar, tá, da literatura em geral, lá nos começos do século XIX, e essa função que ela assume também não difere muito da literatura, que é a de criação, de invenção, né, dá para dizer, dos Estados nacionais. Os Estados nacionais precisam de mitos de origem, então eles têm que ser inventados.
algumas pessoas têm que criar esses estados nacionais, essas nações que não existiam previamente. Eu tenho que criar alguma coisa que eu vou chamar de Espanha, eu tenho que criar alguma coisa que eu vou chamar de Portugal, tenho que criar, e aqui no nosso continente, mais ainda. O Brasil tem que ser inventado. A América também passou por um processo de invenção lá no seu início, no seu processo de conquista. E portanto, fazer uma diferença, separar, né, por exemplo, uma história no século XIX do que seria o Brasil hoje, tá, de uma história do Uruguai hoje, ou de uma história da Argentina hoje, e por aí vai, seria um anacronismo importante, tá, porque não existia Brasil, não existia Argentina, não existia Uruguai. Então, essas realidades que são inventadas, elas precisam ser desmistificadas, né, e tratadas não como verdades, porque nós nunca alcançaremos, nenhum cientista jamais alcançará a verdade sobre qualquer coisa. A verdade ela só existe enquanto ela não for desmentida por algum outro fato, alguma outra experiência, alguma outra observação. Então, o nosso conhecimento ele é sempre provisório. Talvez por isso seja o encantamento dele. Se a gente chegasse a uma verdade definitiva, acabada e pronta, não haveria sentido a existência de professores, ou de escolas, ou de sessões como essa que a gente está fazendo. Portanto, assim, o que eu for expor aqui não pode ser levado como se fosse uma descoberta, né, da roda, ou como se fosse uma descoberta da pólvora. São reflexões que eu fiz ao longo de pesquisas, que são todas elas limitadas, porque elas dependem de fontes, elas dependem de outros colegas, elas dependem de leituras, elas dependem de uma série de coisas que muitas vezes a gente não tem acesso em alguns momentos, pode acessar mais tarde, enfim. Então, de pronto, eu vou já me antecipo dizendo que nem tudo que for dito aqui corresponderá ao que pensam outros historiadores, ou ao que se escreve em outros livros, ou, enfim, aquilo que pode ser considerado uma verdade, ela é precária sempre, ela tem uma vida também não muito durável, o conhecimento também envelhece. Às vezes eu leio coisas que eu escrevi e digo, mas que barbaridade, como é que eu escrevi uma coisa dessa? E a minha maior satisfação, e isso não é hipocrisia, é quando um aluno meu, um orientando meu, né, de mestrado ou de doutorado, faz coisas além daquelas que eu fiz, especialmente quando desmente aquilo que eu escrevi. Aí isso me dá, olha, eu produzi alguém que pensa pela sua própria cabeça, eu ajudei alguém pensar pela sua própria cabeça, e as pessoas tiveram o valor, então, de avançar. E essa eu acho que é a maior satisfação que pode ter um professor, acho que em qualquer nível. Bem, mas eu tinha feito aqui umas questões para provocar o pessoal, tá? Eu perguntei, por exemplo, se sabia o que era a Ilha Brasil, ninguém sabia o que era a Ilha Brasil. Eu perguntei qual é o estado que não tinha, ou qual é o país que não tinha, qual era o país por que os Estados Unidos era o único país que não tinha nome. Aí eu fiz outras perguntas menos importantes, mas essas são realmente importantes. Se eu tivesse condição, eu não tive essa oportunidade, mas se vocês forem examinar um mapa da América, um mapa desenhado, né, por aqueles cartógrafos, né, que tinham suas limitações, mas eles tratavam de fazer esses desenhos. Um parênteses, eu estou me referindo a um tempo que as pessoas achavam que a Terra era uma esfera. Tá? Para efeitos terraplanísticos, nada do que eu estou dizendo, nada mesmo teria qualquer sentido. Bom, mas nessa esfera que foi mapeada, e quem faz um mapa, ele está fazendo um desenho, o mapa é um desenho. E quem desenha, né, está dominando aquilo que desenhou. Né? Há muitos povos, né, em vários lugares do mundo que temem, por exemplo, serem desenhados, fotografados, porque essas imagens roubariam-lhes a própria alma. Né? Então, desenhar não é exatamente isso, ninguém rouba a alma de ninguém, mas se eu desenho um mapa, é porque eu domino aquele conteúdo, aquilo que está sendo mapeado. E eu afirmo, né, que esse meu conhecimento me permitiu fazer isso, e, portanto, eu tenho um ganho em relação àquele que não fez o mapa. Aquele que não fez o mapa tem que sair atrás do mapa que eu fiz.
Mas, para começar, né, aquelas perguntas que eu tinha feito, então, da Ilha Brasil. A Ilha Brasil foi uma invenção dos portugueses. Ao contrário do que se pensa, né, os portugueses eram muito mais agressivos, muito mais ferozes, muito mais denodados, muito mais encarniçados, muito mais voltados a buscar aquilo que não lhes pertencia do que os espanhóis. A gente tem a ideia do espanhol de sangue quente, o espanhol de sangue quente, que é uma briga, está sempre louco para uma questão, para resolver as coisas na base da violência. Não. Os portugueses, ao menos na América, eram muito mais violentos. Outra coisa é que os portugueses iniciaram, né, isso muito antes de qualquer outro país, um processo de globalização. E esse processo de globalização ele foi proposital, ele resultou de descobrimentos científicos que foram antecipados, foram buscados através de uma escola. A Escola de Sagres buscou todo o conhecimento que havia sido produzido ao longo da história. E eles tinham, quando eu falo globalização, eu penso assim num grande comerciante vivendo em Lisboa, que tem uma filial em Luanda, na Angola, que tem uma outra filial em Olinda, no Brasil, mais uma outra no Timor, na Indonésia, uma outra em Macau, na China, e uma outra em Goa, na Índia. Portanto, ele pode, essa globalização é uma globalização que leva um sentido econômico. Então, por trás dela, nós podemos ver que existe um Estado português que garante isso, né? Mas é a economia privada que faz com que avance esse processo de globalização. Portanto, a disputa com a Espanha é por dominar essa esfera pensada e calculada, e já com uma medida muito aproximada da atual, lá nos 400 anos antes de Cristo, por um grego chamado Eratóstenes, que viveu em Alexandria, e por cálculos geométricos, porque os gregos não dominavam a aritmética, mas a geometria eles conheciam muito bem. Ele determinou, e esse conhecimento, que era um conhecimento passado, ele é reabsorvido, ele é trazido e permite, né, esse tipo de ação. Mas nós temos que resolver um problema. Tá? Nós temos que pacificar os dois grandes reinos católicos. E quem vai fazer isso, quem vai fazer essa mediação, é o Papa. E o Papa se chamava originalmente Rodrigo Borja, porque ele era catalão. Ele seria Borja, no caso do espanhol, mas ele era catalão, então é Borja, como em português. Ele trocou o nome dele para Borgia, para ficar mais italiano, né? E trocou o nome dele de Rodrigo para Alexandre, quando ele foi Papa. Então, esse Papa Alexandre VI, ele faz uma bula papal, ele escreve um texto, dizendo que a partir de tal linha, a metade ficaria para Portugal, a outra metade ficaria para a Espanha. Pronto, está resolvido. O Papa é o vigário de Deus na Terra, o Papa que manda, a bula está pronta. Mas os portugueses não ficaram satisfeitos, porque pegaram só um pedacinho pequeno, né, que equivaleria hoje, sei lá, Alagoas, Rio Grande do Norte, muito mais que isso. Então, foi feita uma nova medida, né, isso foi em 1492, no ano seguinte foi feita uma nova medida, e aí aí sai o tratado, o famoso Tratado de Tordesilhas, tá, que é o que, enfim, que acabou sendo a marca, né, do processo de formação da América, da ocupação e da formação enfim, da formalização, o extermínio das populações nativas, a trazida de escravos, né, africanos, principalmente por parte dos portugueses, mas, enfim, a mudança do espaço, a condição essa de termos, então, uma América. E quem deu o nome foi um desses aventureiros que, eu acho que ele tinha um pouquinho de vaidade, disse, terra bacana, então vou dar meu nome, vai se chamar América. Tá? E assim foi feito. E assim ficou. Tá? Ninguém discutiu o assunto, ficou sendo América. Os espanhóis, eu acho que se contraíram um pouco, porque durante muito tempo permaneceram chamando as Índias. As Índias,
porque o Colombo, que, enfim, fez a primeira viagem espanhola até esse continente, aparentemente tudo indica que tenha sido ele, ele calculou errado, né, o diâmetro da Terra, e ele pensou que realmente tinha chegado no Oriente, tinha chegado até as Índias. Mas se a gente for olhar a partir daí, né, dessa concepção que tem um meridiano, esse meridiano divide o mundo e metade fica para Portugal, metade fica para a Espanha, em algum momento os portugueses que eram ambiciosos e que tinham muitas ganas de dominar o continente, eles bolaram, né, uma coisa absolutamente genial. Se temos duas grandes bacias hidrográficas, por isso que eu falo que desenhar o mapa significa dominar o mundo. Se nós temos duas bacias hidrográficas, né, importantes na América, uma a amazônica e a outra a platina, eu posso pensar, a partir do que eu conheço, né, da hidrografia dessas grandes bacias hidrográficas, que os afluentes mais distantes, né, dos grandes rios, eles estejam muito próximos, ou até podem se ligar, digamos, dos afluentes da outra bacia. Então, eu poderia seguir por um rio da bacia Platina, subir até as nascentes dele, quem sabe eu chegasse num banhado, ou mesmo num divisor de águas, e em seguida eu estaria num afluente da bacia amazônica, e poderia, então, fazer esse contorno. Não por casualidade, isso deixaria para o lado, essa conformação de uma ilha, de uma invenção de uma ilha Brasil, definiria do outro lado o que seria o continente, né, espanhol. Então, a busca desse direito, né, aos limites naturais, e quando se fala em naturais, no caso, está se referindo àquilo que foi enfim, foi dado pela própria divindade, no caso, o Deus católico, o Deus cristão. O Papa é o vigário de Cristo, mas o Papa não é não é ele Deus. Então, aquilo que Deus construiu tem mais valor do que o que o Papa arriscou quando fez a bula Interceta. Isso é importante, isso é decisivo, que passa a ser um argumento de peso quando se fazem tratados, quando se fazem negociações entre Espanha e Portugal. Então, a guerra, a disputa Portugal e Espanha, ela se transfere para a América muito precocemente e tem esses ingredientes todos. E a gente pode parecer que isso é uma coisa muito, muito fantasiosa, essa Ilha Brasil, mas tem um bandeirante chamado Antônio Raposo Tavares, que saiu de São Paulo, navegou pelo Rio Tietê, do Rio Tietê chegou ao Rio Iguaçu, do Rio Iguaçu ele chegou até o Rio Paraná, subiu as nascentes do Rio Paraná, de lá ele alcançou o Rio Madeira Mamoré, ali, enfim, são rios que um é afluente do outro, e pelo Rio Madeira Mamoré ele chegou até no caso, era o rio Solimões, né? E pelo Solimões ele chega até Belém. A geografia, sim, gente. O Amazonas, ele não é, todo o percurso dele não é Amazonas. No Peru, onde tem as nascentes, ele é Maranhão. Quando entra no Brasil, ele passa a chamar Solimões, e quando ele chega em Manaus e recebe, então, as águas do Rio Negro, ele passa a chamar, então, Rio Amazonas. Ele quase dobra, né, o volume de água. Eu sou de um tempo que a gente tinha que decorar os 6 rios da margem esquerda do Amazonas, tá? E a gente decorava e sabia bem direitinho, sei até hoje. Tá? E o único que fica na margem, da margem direita, o único que fica, eu sou canhoto e troco as coisas, e o único da margem esquerda, que era o Rio Negro. Mas não vou cobrar esse conhecimento, se não preciso procurar os livros de geografia, nem ir até o tio Google e ver o que o tio Google fala sobre o assunto. Bem, mas esse bandeirante ele fez isso. Ele saiu de São Paulo e 2 anos depois ele estava em Belém, atravessando o selva. Ele provou, entre aspas, que existia a Ilha Brasil. Ele caminhou, ele fez todo o contorno da Ilha Brasil. Ele saiu com 2.000 pessoas, chegou lá com 150, mas é um pequeno detalhe.
Tá? Eles foram morrendo pelo caminho, tinha mosquito, tinha jararaca, tinha de tudo um pouco, né? Onça pintada, jaguatirica. Bom, eles foram morrendo, doenças mais variadas, mas chegaram. Então havia essa convicção, havia a ideia dos limites naturais. E a outra, que também é uma criação, vamos dizer assim, de um direito, é o que se chamou uti possidetis. Uti é direito, e possidetis é posse. Então, assim, ó, proprietário vai ser aquele que ocupar e tiver posse. Tá? Mal comparando, é como se falasse do uso capião hoje. Quer dizer, alguém que habita durante 20 anos num determinado lugar, ele pode, né, requerer uma carta de uso capião e se torna não mais posseiro, mas um proprietário daquela terra. Tá? Então, esse era um princípio português. Não, nós estamos aqui, nos ocupamos. Os espanhóis eram deles, eles não deram bola. Nós viemos com a nossa gente para cá, e então é nosso. Né? E claro que isso foi motivo de muitas discussões, muitas guerras, muitas batalhas, muitos trâmites e intervenções de outras nações, etc. Mas, então essas coisas da independência ou da descolonização, elas estão dadas lá, desde o século XVII, século XVI, século XVII, para aquelas pessoas que fizeram os mapas. Por quê? Parece não ter nada que ver, mas é importante. Por que os Estados Unidos é o único país que não tem nome? Porque, por exemplo, os países americanos, que até o século XIX as pessoas se referiam à América, nós éramos americanos, ninguém dizia somos latino-americanos, as pessoas diziam somos americanos. Os jornais farroupilhas, teve um deles que chamou-se O Americano. Bolívar falava nos americanos, Artigas falava nos americanos. Não havia palavra argentino, não havia palavra uruguaio, não havia palavra brasileiro. Brasileiro era aquele que trabalhava, vendia para o Brasil. Tá? O nome acabou ficando como um apelido, tá? Mas como oficialmente não se falava assim. Havia uma América espanhola, como está aqui no título dessa fala, e uma América portuguesa. Então, aqui onde vocês leem Brasil e América Espanhola, pensando, né, nos processos de independência, portanto, pensando antes da independência, tratar-se-ia de América Portuguesa e não de Brasil, América Espanhola, em vez de todos aqueles países que foram feitos. Mas os países, eles têm nomes que derivam, por exemplo, de pessoas. Né? Nós temos Bolívia, nós temos Colômbia, né, de grandes de vultos da nossa história. Elas podem derivar de produtos, né, produtos desses países. Brasil, é o caso, que eu falei há pouco, mas a Argentina também. Se achava que a Argentina tinha prata, e argentus é prata em latim, né, e, portanto, a Argentina seria referente à prata. Podem ser nomes indígenas, arcaicos, né, no caso de México, Chile, vêm de falas indígenas, né? Ou de acidentes naturais. Então, temos Paraguai e Uruguai, que são nomes de rios, nomes de rios em Guarani. Os Estados Unidos não têm nome, eles eram colônias. As colônias tinham nomes, elas tinham os nomes, né? Mantiveram os nomes. Mas elas se transformaram em estados. E, como estados, se uniram. Mas Estados Unidos de o quê? Né? O México se chamou Estados Unidos do México. O Brasil, quando eu fiz a escola primária, o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. Né? Mas os Estados Unidos não eram Estados Unidos de nada. Então, eles roubaram o nome do continente, se tornaram Estados Unidos da América. E nos roubaram o nome, porque hoje, quando se fala em americano, nós nos referimos a eles, que agora eu costumo chamar de estadunidenses, mas que é uma palavra que se usou em castelhano durante muito tempo e em português ela não tinha muito uso. Tá? Mas então, americanos somos nós. Tá? E americanos de fala espanhola disputavam espaços com americanos de fala portuguesa. Né? E essas disputas elas terão andamento quando justamente esses dois grandes reinos eles entram num processo falimentar, na medida em que eles são ocupados, né, por uma força maior, que era o exército napoleônico.
quer dizer, o Napoleão trazendo os ideais da Revolução Francesa, ideais republicanos, ele vai competir, vai fazer disputa com rivais importantes, que é o caso da Prússia, da Rússia, mas especialmente da Inglaterra, e vai tratar de fazer a guerra àqueles aliados desses países que são realmente aqueles mais importantes. Então, a invasão napoleônica da Espanha e de Portugal em 1808 trouxe, né, consequências muito sérias. A prisão do próprio rei Carlos VI, eu acho, da Espanha, e do seu filho Fernando VII, que seria o herdeiro, deixou a Espanha acéfala. A princesa Carlota Joaquina, que seria então a herdeira desse mando, ela tinha sido casada por uma questão diplomática com o então infante Dom João VI, que veio a ser o Dom João VI, o infante João, filho da Dona Maria I, conhecida como a Louca. Não se sabe bem porque ela ficou louca, mas eu tenho algumas teorias que eu não posso aqui dizer, mas há suspeitas, né? Eu conversava isso muito com a professora Helga Piccolo, que era a maior professora de história que já teve nesse estado, mas que gostava de bastidores e gostava de coisas mais pícaras, enfim, mais atraentes, assim, mais maliciosas. Bem, mas esses dois reinos, eles vão ter, digamos, em relação aos seus domínios na América, diferentes ações, diferentes soluções para os seus problemas, ou pelo menos encaminhar soluções diferentes, dependendo das suas próprias organizações, do que já existia e do que, digamos, aconteceu depois da derrocada do reino espanhol e da mudança do reino português, que, né, juntaram os 15 mil mais bem aquinhoados portugueses, colocaram numa frota de navios que veio bastante bem protegida pela esquadra britânica e vieram para o Brasil, e aqui chegamos. Né? E aqui temos, então, Portugal literalmente mudou-se para o Brasil. Né? E mudando para o Brasil, permitiu que a colônia tivesse realmente avanços importantes do ponto de vista burocrático, político, até considerando assim, o poderio militar também. Havia tropas militares que vieram, tropas que haviam lutado contra os exércitos de Napoleão, e eram exércitos muito treinados que vieram para essa América portuguesa. E, enfim, mas criou-se uma corte que era, obviamente, parasitária de todas aquelas pessoas que produziam, que eram os empresários da agricultura colonial ou das atividades extrativas minerais da colônia, enfim. Então, essa corte ela é pensada como algo parasitário, quer dizer, é o sócio incômodo. Pelas tantas, por que eu preciso ter aqui uma corte? Por que eu preciso ter um rei? Que falta me faz um rei? Que falta me faz os parceiros do rei? Que falta me fazem as amantes do rei? Que falta me fazem os amantes da rainha? Eles não estão mais, digamos, na ordem do dia. Portanto, há que se acomodar de alguma forma de que essa colônia, né, essa América portuguesa, possa se transformar num Estado descolonizado, numa condição que não ofereça riscos ou não ofereça perigo para aquela nação que foi metrópole, né, que no caso é Portugal. No caso, eu estou fazendo essas histórias comparadas, mas elas são interligadas, e isso é um processo que é difícil de pensar. No lado, vamos dizer assim, das colônias espanholas, houve um fenômeno, uma conjuntura, muito importante. Em 1806 e 1807, por alguma razão enlouquecida, a Inglaterra resolveu invadir e tomar a região platina, ou vice-reino do Rio da Prata, que era o que hoje corresponderia ao território da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia. Tá? Era um vice-reinado que, enfim, tinha voltado para o Atlântico e que tinha potencialidade assim, de oferecer para
para a Inglaterra, enfim, bens que ela carecia, etc. Mais tarde, a Inglaterra teve tudo isso através de tratados, e especialmente com tratados de natureza econômica. Houve um diplomata inglês que disse: diplomacia inglesa são negócios ingleses. Então, que era lucrativo, que era importante, a Inglaterra, o Estado inglês favorecia. Mas, pois bem, mas acontece que essa invasão ela acovardou as autoridades espanholas que estavam presentes, o vice-rei fugiu, né? E uma autoridade fugindo, ela se desmoraliza, fugiu com seus próprios soldados, com temor, pânico, né, daqueles invasores ingleses, e as pessoas locais, as pessoas que, enfim, os produtores locais, aqueles que administravam os cabildos. O cabildo era uma espécie, digamos assim, mal comparando, de prefeitura, tá, dos núcleos urbanos, tá. Essas pessoas que então lidavam com posturas como o tráfico de animais, horários de fechamento de tavernas, coisas realmente muito, muito pequenas para uma administração central metropolitana, eles tomaram a si o papel de defender essa terra que estava sendo ameaçada por uma ocupação inglesa. E eles formaram suas milícias, formaram seus regimentos. E nesses regimentos participaram também pessoas que eram descendentes, ou que eram escravos, ou que eram libertos. Então, tinha também um regimento de pardos e mulatos, de negros, pardos e mulatos. Que isso é uma outra lenda de que nos países de colonização espanhola não havia escravos. Uma lenda de que a Argentina é um país branco, de que o Uruguai é um país branco, ou de que o Rio Grande do Sul é um estado branco. Tá? E isso não prospera, não é desmentido por qualquer pesquisa que vá se fazer na documentação da época. Mas então esses regimentos, eles tinham, né, deram consciência a esses colonos de que eles poderiam, por conta própria, levar adiante, né, processo de descolonização, que era algo muito diferente do que acontecia no caso da América Portuguesa. Por outro lado, o movimento iluminista, que foi, vamos dizer assim, foi aquele despertar do saber, né, nos estados absolutistas, a partir, obviamente, de interesses outros que não tinham a ver com o direito divino. A gente também tem que pensar nas formas como as classes dominantes se encastelam no poder. Então, a nobreza e o alto clero, né, tinham como ideologia principal, para a garantia dos seus mandos, além da força, óbvio, a ideologia de que as pessoas estavam na condição que estavam por conta de uma autoridade divina que fez com que alguns nascessem nobres, outros nascessem eclesiásticos, e outros nascessem servos, e outros nascessem escravos. E que, vamos dizer assim, a recompensa divina seria que cada classe ou cada estamento desses cumprisse, né, com as suas obrigações. O que o iluminismo traz é que o conhecimento vai ser aquilo que produzirá resultados, e que o conhecimento tem que ser partilhado por todas as pessoas. Então, o saber vai ser buscado a partir do 19 e vai se disseminar ao longo a partir do século XVIII, e vai se disseminar ao longo do XIX, buscando, né, entre outras coisas, a explicação dos fenômenos físicos, do que se descobre na astronomia, do que se descobre na física, na química, biologia, etc., explicar a partir de uma visão humanística da realidade. Então, o iluminismo traz o homem à baila, deixa de lado a autoridade divina, e não estou falando aqui em perseguição à religião ou à falta de religião, mas traz para o homem as responsabilidades nas suas decisões políticas e na busca dos conhecimentos que vão possibilitar essas descobertas políticas. Mas o iluminismo ele vai sair, digamos, do seu centro, né, mais nevrálgico, que é a França. Então, pensadores como Voltaire, Montesquieu, especialmente o Rousseau, que era o mais radical deles, eles vão ser traduzidos por pessoas
na colônia espanhola ou na colônia portuguesa, porque havia uma censura muito grande dessas obras nos respectivos reinos. No Brasil, na América Portuguesa, isso ainda era pior, porque na América Portuguesa não havia universidade. Então, alguém para cursar uma universidade, sendo um português nascido no Brasil, ele teria que ir para Coimbra. Então, pode-se pensar, claro que isso aí não é uma coisa assim, muito exata, mas pode-se pensar que todos esses que cursavam, né, a mesma universidade, eles tinham um pensamento muito parecido, se não o mesmo pensamento. E em Portugal, as obras, né, oriundas do Iluminismo, elas eram ainda mais censuradas do que no caso do Império Espanhol. Então, o Iluminismo português praticamente se resumia a questões referentes à economia, a questões referentes a melhor aproveitamento, né, da propriedade, se a propriedade pequena era melhor que o latifúndio, enfim, mas se limitava a isso. E as obras subversivas, elas eram escritas ocultando isso das autoridades. Mas muito cedo elas são traduzidas, no caso da América Espanhola, especialmente em Buenos Aires, elas são traduzidas muito precocemente. Muito precocemente. Então, paralelamente, né, a uma demonstração de força capaz de resistir aos exércitos coloniais, à dominação colonial, existe uma impregnação dessas elites que são dirigentes de um ideário que não é mais um ideário monarquista, que não é mais um ideário do que eles já chamavam de antigo regime. Já chamavam de antigo regime. Então, o movimento de maio de 1810, que ele é, enfim, ele é provocado por um movimento também semelhante havido na Espanha, ou seja, aqueles espanhóis que se rebelavam contra a dominação do Napoleão, ou das tropas napoleônicas, na falta de um governo central, eles trataram de organizar em cada lugar o que eles chamavam de juntas de governo. Então, se forma uma em Cádiz, se forma outra em Sevilha, se forma outra em tantos lugares da Espanha, né? E também se promove a formação dessas juntas nos países da América Espanhola. E essas juntas tinham uma peculiaridade, que já que não tinha mais um rei para obedecer, uma junta não tem por que obedecer a outra. E a junta de Cádiz era o porto mais importante da Espanha, o porto atlântico da Espanha, a junta de Cádiz queria mandar nas outras. Nós não temos rei, por que vamos obedecer à junta de Cádiz? Quem é a junta de Cádiz para nos obrigar a fazer alguma coisa? Então, essas juntas locais, elas se tomaram se sentiram competentes para formarem as suas próprias juntas e, a partir das suas próprias intenções, construírem o que desejavam fazer de melhor para os seus respectivos países. Então, a que é chamada a primeira junta, enfim, ela vai ocorrer em Buenos Aires, a primeira junta, ela se dá no dia 25 de maio de 1810, e ela é deflagradora da formação de várias outras, né, por muitos lugares do que era o antigo vice-reinado do Rio da Prata. E expedições são mandadas para esses lugares para convencer, mesmo que seja muitas vezes à força, a que as pessoas de lugares distantes se juntem a esse processo. Em alguns lugares isso é bem sucedido, em outros não. Em outros não, isso não acontece. Em outros lugares, se mesmo havendo um favorecimento às pessoas que ali viviam, mais tarde houve perdas, porque a partir de 1815, quando Napoleão Bonaparte é derrotado definitivamente, né, se forma a assim chamada Santa Aliança dos países que eram os inimigos de Napoleão, e a Espanha trata de retomar aqueles territórios que foram perdidos na América, e vem buscá-los, né, e vem atrás deles. Então, esse é um processo que vai trazer para a descolonização espanhola problemas no sentido de que cada região vai buscar a sua própria autonomia, ou pretende buscar a sua própria autonomia.
E aqueles que, enfim, que são chamados a obedecer a esses centros, muitas vezes eles não querem. Por que eu vou fazer a vontade da Junta de Buenos Aires se eu aqui tenho outros problemas que são meus e eu quero resolvê-los primeiro? Então, se for, por exemplo, uma junta no Paraguai que expulsa o exército que veio de Buenos Aires para forçá-los ou para induzi-los a aderir ao processo esse de descolonização comandado pela principal cidade, né, do vice-reinado do Rio da Prata, e aí já vai se formando, né, um lugar que mais tarde vai adquirir independência e que mais tarde vai ter essa independência reconhecida. Custa muitos anos para que se reconheça o Paraguai como um Estado autônomo, mas, enfim, lá pela metade do século XIX, é reconhecido como um Estado nacional, e que não pertenceria mais à órbita, né, daquilo que veio a ser a Argentina. Professor, mas, de qualquer maneira, diga. Desculpa, só para lhe avisar que a gente já passou dos 30 minutos. Tá. Vamos ver se eu consigo arredondar com o menor tempo. Mas, de qualquer maneira, assim, essas pretensões que são locais, que são regionais, elas dificultam muito a formação dos Estados nacionais que nós conhecemos hoje. O que havia é o que um autor argentino chamado José Carlos Queramonte chama, que as unidades políticas essenciais que surgiram do processo de descolonização foram unidades políticas mais limitadas, menores, e que ele chamou de regiões-províncias. Essas províncias, essas regiões que foram transformadas em províncias, elas, no caso argentino, por exemplo, elas eram centralizadas por atividades políticas, comerciais, econômicas de cidades, né, de origem colonial, cidades antigas, né? E por isso que é uma barbada a gente estudar geografia na Argentina, porque basta perguntar assim, qual é a capital de Salta? É Salta. Qual é a capital de Misiones? É Misiones. Qual é a capital de Santa Cruz? É Santa Cruz. Então, sempre uma cidade que faz o processo digamos assim, que estabelece um núcleo de colonização, que nós não temos a mesma coisa no caso da América Portuguesa. Né? A América Portuguesa ela é mais ruralizada primeiro e as cidades seguem o processo de ruralização. Mas aí nós temos uma coisa que é importante, porque houve no Brasil também dissidências, a independência ela foi conduzida por grupos dominantes de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então, foi preciso, né, convencer o resto da comunidade de fala portuguesa que era importante fazer essa independência. As elites, por exemplo, de Belém, elas não queriam fazer a independência, ou do Maranhão também não, porque se levava a metade do tempo indo de navio de Portugal para Belém ou de São Luís para Portugal, do que desses mesmos lugares para o Rio de Janeiro. Portanto, a dependência deles em relação a Portugal, do ponto de vista político e econômico, era muito maior. Então, eles foram convencidos, entre aspas, a aderir a esse processo de independência. Mas por que deu certo o Estado centralizado? Mesmo que mais tarde houvesse rebeliões regionais por todos os lados, inclusive a nossa tão decantada Farroupilha, tá? Que está falta pouco para que ela seja comemorada, mesmo havendo, né, essas turbulências ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do Estado Nacional brasileiro, havia uma coisa maior, havia uma coisa mais importante, mais decisiva, que favorecia a unidade e que, portanto, favorecia a formação de um império, onde ele não existia. Na verdade, era uma colônia de um reino, portanto, o reino pariu um império. De que forma ele fez isso? Havia a necessidade máxima de manutenção da escravidão. A escravidão é que fazia a economia da América Portuguesa. Foram mãos negras que construíram a riqueza da colônia portuguesa. E eles chamavam braços, justamente porque era gente que trabalhava na lavoura. A lavoura precisa de braços, né? E esses braços eram braços negros. Então, manter esses braços negros no cativeiro exigia
uma centralidade de poder que pudesse, né, ter um âmbito regional, um âmbito geográfico muito maior, e por isso, né, esse nosso processo de independência, ele parece muitas vezes mais do que uma transição, digamos assim, quase que familiar, do que propriamente uma revolução de independência. Quer dizer, na América Espanhola, depois se lutou com os exércitos espanhóis, no que hoje é a Argentina foi o único lugar onde os espanhóis não conseguiram penetrar, né, não conseguiram entrar, e as próprias províncias unidas do Rio da Prata, como eles passaram a se chamar, foram desencadeadoras do processo de independência do Chile, do Peru, do Equador, etc., até um encontro famoso do San Martín, que era o condutor das tropas argentinas, com o Bolívar, etc. Aqui nós temos uma passagem que tem coisas que são simbólicas, mas são importantes. Acho eu que são importantes. Vocês conhecem bem a bandeira dos Estados Unidos, né? Até porque ela circulou muito pelo Brasil até há pouco tempo, enquanto o Trump era presidente, ela se tornou quase uma bandeira nacional brasileira, de tanto que ela aparecia em passeatas, em ajuntamentos, etc. Tá? Aquela bandeira ela tem um significado muito especial, ela é uma bandeira, eu acho ela uma bandeira muito bonita, mas além disso ela traduz muitas coisas. Ela é formada por 13 listras, né? 7 vermelhas e 6 brancas. Essa era uma bandeira que tinha sido feita só com essas listras, no tempo ainda das colônias, era uma bandeira chamada bandeira radical. Eram pessoas que já muito antes do processo de independência já pensavam, né, numa independência das colônias. Então, cada listra representava uma das antigas colônias. E ela foi adotada pelo Washington, colocando lá naquele canto o quadrado aquele, ou às vezes é mais retangular, dependendo da forma da bandeira, azul, e naquele azul aparecem estrelas. Então, nós temos desde colônias representadas por listras, estão na horizontal, que tem uma origem radical no seu desenho primeiro, mas nós temos colocado um céu azul com estrelas. O céu azul com estrelas é um prenúncio de um futuro, né, de um futuro pacífico, brilhante, etc., etc. Não foi exatamente assim. Tá? Mas a primeira bandeira do Washington não tinha esse céu azul com estrelas. Ela tinha a bandeira britânica no cantinho. Assim como a gente encontra, por exemplo, nas bandeiras, às vezes, da Austrália, da Nova Zelândia, antigamente do Canadá, até mostrando que aquele lugar pertence a uma comunidade de fala inglesa. Tá? Portanto, esse azul, né, com as estrelas, ele vem depois, né, já vem ao longo da guerra de independência dos Estados Unidos, tá, que anteontem esteve de aniversário, tá, no 4 de julho. Tá. Bom, mas então essa ela é uma simbologia que aponta para a criação de algo novo, de algo que é nacional e que é legitimamente, digamos, contrário ao antigo regime, que é uma tomada, digamos, do poder por uma burguesia já muito erudita, uma burguesia que já tinha leituras, que já tinha todas as leituras iluministas feitas, e que rompe com a nobreza, ou seja, com o governo, com a monarquia espanhola. Então, trata-se de uma revolução. Assim como a Revolução Francesa, que vai acontecer mais tarde, vai trazer a burguesia decapitando os seus reis, seus nobres, liquidando com a nobreza, também isso acontece nos Estados Unidos. É um processo revolucionário. Há um processo revolucionário também importantíssimo e pouco estudado no Haiti. Em 1800, os escravos se rebelam, matam todos os seus senhores. Não ficou um homem branco no Haiti para falar, tá? E derrotam um exército mandado pelo Napoleão, mandado pelo cunhado do Napoleão, eles derrotam e fazem uma grande revolução que foi temida por todo o continente e que auxiliou muito, por exemplo, esse temor que havia, né, do que eles chamavam los de abajo, daqueles que vêm, né, de fora. Bom, e como é que é a bandeira do Brasil? Como é que era a bandeira do Brasil? A bandeira do Brasil foi desenhada pelo Debré, que tinha sido um pintor francês, contratado pela corte, contratado pelo próprio Dom João VI, e que vai desenhar o Brasil inteiro. Né? É um artista enfim, que tem uma obra absolutamente fantástica, ele foi contratado para fazer a bandeira. Eu aprendi, não sei vocês, espero que não, mas eu aprendi quando tinha lá
estava num curso que se chamava primário naquele tempo, hoje é fundamental, que o verde simbolizava as nossas matas verdejantes, né? O amarelo, nossas riquezas minerais. Quem sabe essa cidade de ouro de 450 milhões de anos que descobriram na Amazônia agora, né? O ouro, então, era representado pelo amarelo. E aí, bem, aí atualmente tem o céu azul e as estrelas, cada um representando seus estados, que é, vamos dizer assim, uma imitação do que tem naquele quadradinho, como eu falei, da bandeira americana. Mas no século XIX, a bandeira desenhada não era assim. Tinha o retângulo verde, tinha o losango amarelo, e o retângulo verde representava a realeza portuguesa, é a cor da Casa dos Bragança. E os Dom Pedro, Dom João, pertenciam a essa Casa Real de Bragança. Então, o verde era uma homenagem ao rei. O amarelo representava, era a cor da Casa também Real de Habsburgo, na Áustria. Então, os Habsburgo tinham essa cor, e a dona Leopoldina era Habsburgo. Então, o verde e o amarelo era assim: temos um rei estrangeiro português e temos uma rainha estrangeira austríaca. Enquanto não tem nada nacional. No centro tem o que os portugueses chamavam uma esfera armilar. É aquele desenho de uma esfera que parece feita de arame, né? Com os arames representando os meridianos, paralelos, etc. Essa esfera armilar significa: esse é o mundo, é aquele mundo globalizado que eu me referi, que os portugueses tomaram. O mundo foi feito por Portugal. Atrás dessa esfera armilar tem a cruz de Malta, que é a cruz do Vasco da Gama, o grande navegador. Então, olha aqui, Portugal é dono dos mares e está presente na bandeira. Até agora só tem símbolos estrangeiros. E tem uma coroa imperial. Essa coroa imperial também aponta para o antigo regime, também aponta para o estrangeiro. Até agora não tem nada de americano. Até agora não tem nada de nacional. Aí tem assim, um raminho de cana-de-açúcar e um de café. Não se sabe se o de cana-de-açúcar é cana-de-açúcar ou se é de fumo, mas vamos preferir que seja açúcar, já que fumo faz mal para a saúde. Mas, em todo caso, fica uma bandeira que não tem nada de nacional. Acho que isso dá para dimensionar um pouco, né, o que é construir um Estado nacional e o que é, digamos assim, trazer um projeto reformista que precisa de unidade para manter a escravidão, que é a principal força de trabalho, que é a principal fonte de riqueza. Portanto, aquilo que é a unidade brasileira, que é a ordem, que é a paz, que é por conta da bonomia dos portugueses, porque os portugueses são cordatos, são amigos, não gostam de brigar, não gostam de nada. E os espanhóis, então, provam que são tudo o contrário, porque esfacelam os antigos vice-reinados. Na verdade, tem que ser interpretado de uma maneira diferente, tem que ser pensado. Falei demais, eu sou muito prolixo, se me deixasse eu falaria mais 2 horas, tá? Mas obrigado por me advertir, porque eu também tenho limitações em relação ao meu tempo de hoje, mas agradeço a atenção de todos e estou à disposição para quaisquer, enfim, perguntas, contrariedades, objeções, vaias, enfim, o que vocês tiverem a me dizer, perguntar, eu estou à disposição. Obrigado, Juliano, por me convidar para essa oportunidade, né? Fiquei, me senti muito honrado com isso. Tá? Pode contar comigo para outras cavalarias dessas. Professor, a gente que agradece demais a sua fala, aprendi muito lhe escutando hoje, e eu acho que eu também, se eu pudesse, eu ficava mais tempo escutando o senhor falar sobre o nosso processo de independência, sobre o processo de independência dos demais países da hoje América Latina, e eu queria só organizar então o debate que a gente vai abrir agora. Nós vamos abrir espaço para blocos de 3 perguntas, e daí a gente vai tentar manter, ainda assim, o teto de 8h30, tá, gente? Para respeitar o tempo do professor e o tempo dos demais. Estou vendo que o Dexter já está com a mão levantada, Dexter. Eu posso só fazer uma falinha rápida? Claro, fica à vontade. O senhor está no céu. Tá? Eu prefiro ser chamado pelo nome, ou se quiserem me honrar ainda, me chamem de professor. Tá? Senhor é uma coisa de antigo regime. Tá? Então, eu prefiro ser chamado de outra forma. Tá certo. Então, professor... Não é uma informação, é só um pedido. Claro. Então, eu passo a palavra para o Dexter, que quer fazer uma pergunta. Obrigado, prof. Juliana, e boa noite, professor César. Queria agradecer, então, profundamente a sua fala, porque achei ela muito rica, pregando toda a história
de como que formaram-se os estados aqui na América Latina. E a minha pergunta é o seguinte: eu, pessoalmente, consumo bastante conteúdo exterior, especialmente estadunidense e de alguns lugares da Europa. E para mim fica muito marcada uma distinção que existe para fora do Brasil, que é de que um tom muito generalista do que é a América Latina, num sentido de que a nossa cultura, Argentina, Brasil, Colômbia, Bolívia, é como se fosse tudo um grande aglomerado. Porém, quando a gente vem falar aqui com outros brasileiros, fica para a gente uma noção, entre que nós internamente, de que o Brasil não é latino. O brasileiro não é latino-americano. Por mais que tenha a música do Belchior ou o que for, sabe? Então eu queria ver se tu também tem essa percepção e se tem, qual que é uma possível origem disso? Por que a gente não se vê como latino? Muito obrigado, Dexter. Annabelle? Boa noite. Então, eu fiquei. A minha pergunta pode até parecer meio boba, mas eu fiquei bem interessada quando você falou sobre essa questão de que para se criar estados nacionais se criam mitos, como daí você explicou sobre a questão da bandeira. Eu fiquei bem chocada, na verdade. E me lembrou de uma fala que um professor meu fazia no ensino fundamental, de que a cultura gaúcha, na verdade, nada mais é do que a gente ter roubado as roupas e coisas, tipo, dos nossos vizinhos espanhóis do Chile, da Argentina, e só ter colocado o nosso nome em uma história no fundo, para criar a nossa história. Me lembrou muito disso. E eu queria perguntar que, tipo assim, falando dessa forma, agora, parece que é algo muito, tipo, atrás, não sei, parece que é alguém que estava, tipo, no centro do plano e ele tinha esse plano maligno de influenciar todo mundo e fazer todo mundo acreditar que a gente é tudo um país. Mas como que isso acontece na realidade, sabe? As pessoas simplesmente, vamos criar um mito porque vamos ser um país agora. Ou isso acontece de uma forma mais natural, sabe? Então, essa é a minha pergunta. Ótima pergunta. Tem mais alguma? Não, por enquanto não, mas eu acho que essas duas dão um bom pano para manga, né? Muito pano para manga. No primeiro lugar, eu não gosto de usar latino-americano, né? Quando comecei, eu era professor de História da América, tá? E depois, se mudou para a América Latina, e temos uma história dos Estados Unidos. Eu também sou professor de História dos Estados Unidos. Como eu dou história do futebol e história dos Estados Unidos, eu sou ao mesmo tempo, né, um alienado e um espião da CIA, né? Isso dentro de uma visão política, vamos dizer assim, um tanto quanto acanhada, mas essas coisas acontecem, não tem ideia do que, quando a gente vai conversar mais tarde com ex-alunos, o que eles pensavam da gente quando a gente era professor. Que eu acho que, enfim, faz parte. O papel do aluno é criticar o professor, né? Bem, mas então eu acho que nós somos sim americanos. Tá? Nós somos sim americanos. Nós passamos por processos que são resultado de uma colonização, tá? E não é só conosco que isso aconteceu. Óbvio que um cearense fala completamente diferente de um rio-grandense. Tá? Eu não gosto da palavra gaúcho porque rio-grandense não é necessariamente gaúcho. Tá? Isso foi inventado depois. Eu sempre perguntava, quem é gaúcho? Principalmente na Revolução, na Guerra dos Farrapos, que eu sou um atleta muito convidado para falar sobre o tema, e eu perguntava, quem é gaúcho? Todo mundo levantava a mão. Aí eu perguntava, qual é o lado de montar? Como assim? Não, tem o lado de montar e o lado de laçar. Muito fácil. Tá? E as pessoas, inadvertidamente, respondiam quase sempre, é o lado direito. Não, é o lado esquerdo. Pegar um cavalo e tentar montar ele pelo lado direito, ele vai ficar fazendo volta e não deixa de montar. Por quê? Porque se firma o pé esquerdo e se levanta a perna direita com força, então é a perna direita que vai montar o animal. E o lado de laçar, então, é o outro, porque se laça com a mão direita. No meu caso de canhoto, é uma complicação enorme. Viver como canhoto não é simples, somos uma minoria perseguida. Tá? Um canhoto abrindo uma lata é algo que vale a pena ser filmado, tá? Porque realmente as coisas são muito desajeitadas para nós. Mas então eu me atrapalho. Quando eu disser esquerda e direita, eu atrapalho os meus. Então, num país, por exemplo, imagine a Noruega. A Noruega tem ao redor de 8 milhões de habitantes. A capital Oslo teria, sei lá, uns 800 mil. Tem uma outra cidade chamada Bergen, que tem a metade do tamanho, e depois outras são cidades muito pequenas. Nesse país, de 8 milhões, tá, com essas cidades que são
não são tão grandes. Tá? Se distingue sotaques de bairros de Oslo. Eu consumo muita literatura policial, tá? É uma das coisas que eu gosto muito. E temos agora assim, uma série de romances policiais produzidos nos países escandinavos. E eu fiquei sabendo disso, esses sotaques, né, num país como a Noruega, com tão pouca gente. Tá? Mas aqui nós falamos, para não falar na Itália, quer dizer, na Itália nós temos, se alguém for falar com napolitano, não vai entender nada, porque eles não falam italiano. O italiano era falado, quando se construiu a Itália, por 4% de pessoas. O resto falavam todas outras línguas. Os nossos aqui chamados italianos, na verdade, eles são vênetos, e eles escrevem em vêneto que são italianos. Em vez de escrever io sono italiano, eles escrevem mi son Italian. Tá? Em vêneto, eles estão dizendo que são italianos, ou seja, eles estão mentindo para eles mesmos. Tá? Então, nesses países, a Espanha tem 4 idiomas e uma infinidade de dialetos. Na Espanha se fala o que se chamava castelhano, não se chama espanhol, se fala catalão, se fala o euskera ou basco e se fala o gallego. Tá? E quando a gente encontra gallego na Argentina, a primeira vez que eu vi eu pensei que ele estava tentando falar português, tá? Porque é uma coisa muito misturada, assim, parece muito misturada. Agora, como é que se consegue, né, digamos assim, unificar e criar uma língua italiana e, de alguma forma, construir uma língua inglesa, uma língua francesa, mesmo que tenha todos esses dialetos, mas especialmente no caso da América, que nós não temos propriamente dialetos, nós temos gírias, jargões, etc. Mas eu consigo ir para Manaus e me entender com o manauara, tá? Sem precisar um dicionário. Tá? Alguém, por exemplo, de Nova York pode ir para Atlanta e conseguir falar com aqueles sulistas também sem ter problemas, né, digamos assim, propriamente de entendimento. Né? Ele pode ser identificado, esse sujeito aqui é um sulista, esse é um nortista, esse é de tal lugar, como nós fazemos aqui. Tá? Na Argentina também é uma série de sotaques. Eu sei reconhecer um sotaque cordobês, eu morei muito tempo na Argentina, não assim de forma sequenciada, mas muito tempo, mas você reconhece um sotaque cordobês, um sotaque correntino, especialmente, e aquele sotaque que só Buenos Aires tem, que é uma coisa que os espanhóis acham que é uma agressão quase ao idioma espanhol. Mas todos falam a mesma língua. Agora, por que todos falam a mesma língua? Porque alguém mandou todos falarem a mesma língua. Alguém disse que aquela língua de origem pertencia a todos. E como é que isso é feito? Pela escola. E como é que se faz um país? Um país se faz se sentando na mesa, agora respondendo a pergunta da Anabelle, se sentando numa mesa, tá? Tomando uns tragos, né? Absinto, provavelmente, na época, não cerveja era uma coisa muito leve, tá? Era uma bebida assim, de gente mais pobre. As pessoas sentadas, vamos fazer um país? Vamos. Tá? O que precisamos fazer um país? Precisamos ter uma literatura. Tá? Como é que tem que ser essa literatura? Não vai ser napolitana, né? Vamos fazer uma literatura, né, de alto nível, já que eu sou do norte da Itália, sou da burguesia do norte da Itália, nós vamos fazer nessa nossa língua. E vamos criar um passado. Então, nós vamos nos criar, por exemplo, uma descendência de Roma. Tá? Não, nós viemos lá dos romanos. Tá bem, eu também. Né? Eu tenho um parente meu, né, do lado da minha mãe, que tem uma genealogia que descobriu que nós somos descendentes de reis bizantinos. Né? Então, e ele fez para ele um traje de rei. Então, as genealogias são também mitos. Né? São também mitos de origem, mitos de criação. Nós temos 2 famílias reais. Tem um deputado que se assina como imperador do Brasil. Ele é filho na verdade, ele herdou uma fazenda do Dom Pedro II, e eles ganharam, por conta digamos assim, da ocupação que Petrópolis fez dessa fazenda, que era do Dom Pedro II, eles ganharam, né, aquela bela vida de viver de graça, né, em Petrópolis, num palácio, vida boa, e ainda se proclamam imperadores. Mas tem gente que não acha que eles são imperadores, porque são também descendentes da Rainha Isabel, da princesa Isabel, e que moram em Vassouras. Mas nós temos reis. Agora, se a gente for ver, qual é a percentagem genética que tem um rei desse? Escuta, é ínfima, né? Porque isso aí é uma progressão geométrica, negativa. Né? Então, eles devem ter, assim, sei lá,
bilionésimo de genética da Bragança e são imperadores. Isso é uma invenção. Uma dinastia é uma invenção. E eles permanecem naqueles lugares e seguem sendo reis, seguem sendo monarcas, etc, etc. É uma invenção. Mas eu invento um país, eu crio ele. E digo, a língua agora vai ser francês, só vai se falar francês, a economia toda vai ser, nós vamos usar o sistema métrico, e isso vai ser difundido pela escola. E por quê? Não é por bondade dessas pessoas, é para favorecer os seus negócios. Eu quero que todo mundo fale a mesma língua para poder fazer negócio. A história em quadrinho foi inventada nos Estados Unidos para que os poloneses que não sabiam falar inglês e tinham muita dificuldade soubessem como andar numa fábrica, soubessem como circular por espaços. Então, eu vejo uma figura, isso aqui deve ter uma caveira, deve ser perigoso chegar ali. Né? Algum mais burro, eu quero ver esse esqueleto, ia lá, tomava um choque e ia duro no chão, mas isso aí provavelmente não ocorresse. Tá? Então, os países se inventam músicas. Havia alguma coisa que era o Império Austro-Húngaro, de repente se criou uma música húngara. Apareceu um grande, não só ele era um grande compositor, como era um virtuoso chamado Liszt, que era húngaro, porque ele nasceu na parte húngara do Império Austro-Húngaro, então ele se intitulou húngaro, ele fazia parte de uma cultura húngara. Aí aparece também uma literatura do mesmo Joés, aparece em romance, e o romance é fundamental, né? E especialmente na fase romântica da literatura, eles estão buscando justamente uma raiz nacional. O primeiro grande romance histórico é o Ivanhoe, do Walter Scott, onde ele cria, né, a partir de normandos e saxãos, que eram inimigos mortais, os normandos dominando os saxãos, ele consegue criar ali uma relação de uma união através do rei Ricardo Coração de Leão, que era normando, mas que soube conviver bem com os saxãos, e, portanto, ali está a origem da Inglaterra, isso é inventado. Ele escreveu assim porque ele quis. O Alexandre Herculano escreveu assim a história de Portugal porque ele era ao mesmo tempo historiador e literato, porque ele queria passar essa ideia de uma Portugal poderosa, valente, herdeiro das melhores tradições, não só ibéricas, como também árabes, né, e assim por diante. Portugal existe porque eles combateram os árabes, existe porque eles combateram os espanhóis, e existe porque eles eram guerreiros, eles eram descobridores, etc. O Camões vai fazer a mesma coisa com os lusíadas. Olha, nós, portugueses, somos os melhores. Nós estamos criando uma imagem, estamos espalhando uma imagem. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Muito rapidinho. Anne-Marie Thiers, que é uma historiadora francesa, ela acompanhou um processo de invenção de um país. Franceses do Sul, tá? Da área do Languedoc, que era uma área pobre, enfim, que dependia, todos os seus negócios tinham que passar pela burguesia parisiense. Quando houve a formação da Comunidade Europeia, eles se associaram a pessoas do norte da Itália e a Catalunha, né, a capital, que é assim, a área mais rica da Espanha, e resolveram criar um país, inventaram um país, porque eles não queriam ser nem italianos, não queriam ser franceses, não queriam ser catalães. Então buscaram assim uma raiz celta. Não tem. Então acharam umas pessoas que falavam algum dialeto que é oriundo do celta, descobriram uma comida celta, que provavelmente fosse o javali, aquele do Obelix, tá? Descobriram uma gaita de foles também celta, uma versão lá, tá? E dali um pouco eles estavam escrevendo em celta, estavam ensinando a falar celta, e como os celtas foram para as Ilhas Britânicas, foram para a Península Ibérica, para o norte da Península Ibérica, e vieram para a América, então os celtas eram os dominadores do mundo, vamos falar celta. Queriam criar uma nação celta. Então, os países, sim, eles são inventados. Tá? E as escolas e outras tantas instituições ensinam a falar a mesma língua. Tá? Ensinam a falar a mesma língua. Exemplo trágico para mim, quando eu estava, né, no meu processo de alfabetização. A gente fazia isso por cada letra, a gente ia aprendendo as consoantes e fazendo isso. Eu já sabia ler, mas tinha que entender as coisas. Então, na letra P tinha assim: Pedro empinou a pipa. Eu não entendi. Frase absolutamente sem sentido. Era um material que era distribuído pelo Brasil inteiro. Não fazia o menor sentido. Eu morava no interior, eu me criei em Vacaria, era metido a gauchinho e tal, então aquilo não fazia o menor sentido.
Pedro empinou a pipa. Fica imaginando o Pedro, no caso eu, quem sabe, mas não me chamava Pedro, montado numa pipa, tá? E empinando a pipa. Tá? Coisa absolutamente imbecil, já que eu gostava de andar a cavalo em pipa era um absurdo. Tá? Porque aqui, claro, aqui temos uma palavra que define, que é definidora, que é pandorga. Né? Jamais aqui se diria pipa, tá? Se diria uma pandorga. E não se empina uma pandorga, se solta uma pandorga. Pandorga que tem liberdade, né? A liberdade, aquela dos nossos campeiros e tal. Tá? Então, tem coisas que, enfim, que são difíceis de compreender, mas nós falamos a mesma língua. Nós falamos a mesma língua. Se a gente não for provocar, tá? Provocar aquele que é o estranho, a gente tem essa condição que ela é fundamental. Tá? E a escolaridade traz a história, traz o herói, traz o antepassado, tá? E então é fundamental também a história na formação dessas invenções de nação. Não sei se satisfiz as perguntas de vocês, tá? Acho que estamos em cima da hora, não sei se alguém tem mais alguma coisa para perguntar, mas eu achei as perguntas muito boas. As perguntas sempre são muito boas, vindas dos nossos alunos. A Júlia tem uma pergunta, daí eu encerro com ela, assim, o quadro em que a gente abriu o debate para respeitar o horário também, tá, gente? Júlia? Oi, a minha pergunta, ela pode parecer meio burra, ou sei lá, eu não sei bem se eu entendi direito o que o senhor falou no início, aí me veio na cabeça agora e eu queria perguntar, para ver se eu entendi bem ou não. O senhor disse, no início o senhor falou que o Sul não é branco. Neste momento, o senhor estava se referindo, tipo, na época que eles escravizaram e mataram muita gente, ou o senhor está falando no momento de agora? A pergunta é importantíssima. Tá? As pessoas dizem que o Rio Grande do Sul é um estado branco. A primeira vez que eu fui à Bahia, alguém me perguntou de onde é que você é? Eu sou do Rio Grande do Sul. Como assim? Mas você não é loiro, não tem olho azul? Como assim do Rio Grande do Sul? Eu jamais saberia explicar para um baiano o que quer dizer pelo duro. Tá? Então, mas, enfim, tá? Eu pertenço, tá, a um pool genético, né, que tem um pouco de tudo. Tá? E sou moreno, de cabelo, tinha cabelo bem preto, por incrível que pareça, eu já tive cabelo bem preto, eles eram muitos, tá? Crespo e tal, olha, o baiano não acreditou em mim. Tá? Porque essa imagem foi uma imagem que foi vendida, ela foi inventada. Não, nós somos uma população branca. Não foi inventada por mim, foi inventada pelo Instituto Histórico do Rio Grande do Sul e pelo Museu Júlio de Castilhos. Por quê? Porque eles queriam um gaúcho que fosse bem comportado. O gaúcho bem comportado tinha que ser branco. O gaúcho mal comportado, que era bandido, que era ladrão, que era contrabandista, era o castelhano. Tá? Esse sim era um cara que não tinha a ver. Esse era descendente de miscigenação com indígenas, etc. Até os nossos gaúchos tinham que ser brancos, todos brancos. Nós temos uma alta percentagem, é difícil de definir isso, mas uma genética, né, indígena muito marcada, tá? praticamente assim guaranizada, porque as outras etnias indígenas elas foram submetidas aos guaranis, mas nós temos, né, uma presença genética afrodescendente imensa. O Rio Grande do Sul, em 1800, era a terceira província na importação de escravos africanos. Terceira, perdia para a Bahia, perdia para o Rio de Janeiro. Então, muitos escravos entraram no Rio Grande do Sul. E muitos escravos foram para as estâncias de criação de gado. E muitos escravos foram cavaleiros. E muitos escravos foram lutadores, foram guerreiros e fizeram a famosa brigada de lanceiros na Guerra dos Farrapos. Tá? Então, o mito do Estado branco é para nos diferenciar de um Brasil que é mestiço. Tá? Para nos fazermos assim, nós somos mais importantes, entre aspas, porque somos um Estado branco. É uma manifestação racista por excelência. Eu me referi também a argentinos e uruguaios, porque essa mesma coisa acontece em relação pelo menos, os habitantes de Buenos Aires e Montevidéu, porque por conta de uma onda de imigração recente de italianos, como é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul. Vieram italianos no século XIX, não havia Alemanha ainda, então vieram germânicos também para cá, e ficou essa ideia de que essa população dominou.
Mas na Argentina isso foi muito mais marcante. Por quê? A Argentina tinha, lá por 1890, digamos, uma província de Buenos Aires teria uns 200 mil habitantes, na capital Buenos Aires uns 100 mil habitantes. Né? Dessa população, 15% era de negros. Havia uma população negra importantíssima em Buenos Aires, né? Escravizados e livres e libertos, que tinham projetos próprios e que tinham negócios próprios e que viviam, enfim, sabiam usar a cidade, né? Mesmo sendo submetidos ao Estatuto da Escravidão. 15%, isso é muita gente. Então, havia, no caso de 200 mil bonairenses, havia 30 mil negros, né, nessa província. Muito bem. Aí chega 1 milhão de italianos. Chega 1 milhão de italianos. Então, acontece assim, olha, o predomínio, mesmo sendo italianos do Sul, né, os italianos do Norte consideram quase como africanos, mas então aparece esse predomínio, né, de uma etnia, ou de várias etnias de pele branca. Tá? Então, nós temos essas colonizações recentes ainda no século XX, que vieram ucranianos, vieram russos, vieram tchecos, vieram poloneses, quer dizer, tem uma série de levas de imigrantes, né, que vieram e que se diziam brancos. Tá? E que, na verdade, faziam disso algo assim, muito honroso, quando, na verdade, eles vieram porque estavam passando fome nos seus países. Eles estavam morrendo de fome, eles não vieram pelas graças que tinha o país. Tá? Então, sempre que houver alguma reivindicação, eu acho importante que vocês, em algum momento, vão chegar à universidade, quando houver alguma reclamação quanto às cotas raciais na Universidade do Rio Grande do Sul, eu tenho a honra de ter pertencido à primeira geração de professores que investiu nisso. Eu era vice-diretor lá do Instituto e a diretora foi quem fez o projeto das cotas de inclusão racial, né, que aconteceram nos Estados Unidos como resultado das lutas civis. Quando alguém disser é um absurdo dar cota, né, eu disse isso para um diretor de uma faculdade que eu não vou dizer qual é, eu digo, a cota teu avô recebeu, que foi aquele pedaço de terra que teu avô recebeu, passou para teu pai e passou para ti. Então, tu ganhou essa cota muito antes. Muito antes. E essa cota não foi dada para nenhum do que eles chamavam trabalhadores nacionais, nem para um daqueles que eram, digamos assim, que tinham sido submetidos à escravidão. Tá? Então, por isso que eu falo a lenda do país branco, porque isso é usado de uma forma racista explícita. Tá? Eu acho isso explícito, para garantir, não, nós somos, né, uma Europa transplantada para cá, que lamentavelmente nós estamos aqui, nós gostaríamos de viver era na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, quem sabe. Tá? Não sei se eu respondi, Júlia. Eu acho que sim. Gente, então... Tá com o fechado? Bom. Eu queria agradecer a presença de todos, de todas e de todos, agradecer principalmente ao professor César Guazelli, que foi meu professor na universidade, com muito orgulho, pela fala de hoje, pela disponibilidade em conversar com a gente. Queria pedir desculpas pelos problemas que a gente enfrentou no início, mas eu acho que o resultado final é muito bom. A fala foi muito boa, as perguntas são sempre muito boas, muito qualificadas e que fazem com que a gente tenha sempre vontade de repetir essas edições do Seminário de Humanas. Eu queria, então, com isso, abrir um espaço para o professor César Guazelli dizer umas últimas palavras, se tiver vontade. Não, já que tu fosse meu aluno, tu pode, quem sabe, corroborar alguma coisa que enfim, é um boato que prospera por aí, e que é de que nós somos, na verdade, lá nas humanidades, formadores de perigosos subversivos, comunistas, socialistas, anarquistas, etc., e que oferecemos um risco enorme para a nacionalidade. Olha, eu estou entrando no meu 33º ano de professor lá da URGS. Eu não formei nenhum guerrilheiro. E eu fiz um cálculo por alto, Juliano, eu devo ter dado aula assim, para uns 4 ou 5 mil estudantes. Né? Então, nós formamos professores. Tá?
Nós formamos o Juliano, nós formamos uma série de outros professores que tratam de, enfim, de alcançar para seus alunos aquilo que a gente pensa que é um conhecimento crítico. Tá? Nós não queremos a verdade, nós queremos... Aliás, a obrigação de quem está aprendendo, quem está estudando, é duvidar daquele que está dizendo alguma coisa como sendo verdade. Tá? Aquele que diz que tem certeza, provavelmente não sabe nada. Tá? E nesse ponto de vista eu sou socrático, eu só sei que nada sei, então eu tenho sempre que aprender. Eu sempre fico muito satisfeito quando meus antigos alunos me procuram, porque afinal de contas eu espero que isso signifique uma lembrança boa. Aqueles que não são convidados, não são lembrados, desses ninguém fala, né, Juliano? Então, eu que agradeço o convite, e foi uma satisfação muito grande estar presente com vocês. Essas 3 perguntas são bastante importantes, bastante instigantes, tá? O Juliano deve saber bem disso, né? Poderá discutir melhor isso com vocês. Certo, pessoal? A história pode ser uma coisa muito divertida, pode ser uma coisa muito legal de fazer, tá? E eu prefiro que ela seja assim, tá? Então, agradeço uma vez. Muitíssimo obrigado, professor. Com isso, então, a gente encerra as nossas atividades do Seminário de Humanas. Eu queria agradecer novamente a todo mundo que participou, seja falando para a gente, seja assistindo as palestras, colocando perguntas. A nossa plateia sempre muito qualificada, nosso público sempre com questões muito instigantes, e eu acho que não há uma forma melhor de encerrar o evento do que com essas palavras do professor. Acho que a gente a gente pensa nessa atividade como uma forma de provocar reflexões e um pensamento que coloque questões para a nossa realidade, questões críticas e para um olhar diferenciado. E eu acho que, pensando nisso, a gente tem um objetivo muito bem cumprido aí. Então tá, gente, muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas, e até mais. Até mais, nos vemos por aí. Grande abraço a todo mundo. Abraço para todos, boa noite. Boa noite, vou saindo. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, Juliano, nos vemos qualquer hora aí. Tchau, tchau. Até mais, César.